Imagine um momento em que o corpo não depende apenas de exercícios pesados ou dietas restritivas para queimar gordura. Um momento em que, mesmo enquanto você descansa, as células continuam trabalhando de forma silenciosa e constante para transformar reservas de gordura em energia pura. Isso não é mágica, não é truque de marketing e muito menos algo inalcançável. É ciência aliada à sabedoria natural, utilizando elementos que já estão ao nosso alcance e que, combinados da forma certa, ativam um processo chamado termogênese prolongada, uma verdadeira queima calórica que acontece mesmo durante sono profundo. Grande parte das pessoas acredita que emagrecimento é um caminho árduo, feito apenas de esforço físico intenso e alimentação extremamente controlada. Quem já tentou perder peso sabe, horas de academia e pratos sem sabor muitas vezes resultam em pouco ou nenhum progresso. Essa frustração leva muitos a desistirem, acreditando que o metabolismo é lento por natureza e que não há nada a fazer. Mas essa crença não é totalmente verdadeira. A questão não é apenas ter um metabolismo naturalmente rápido ou lento, e sim saber como estimulá-lo a trabalhar a seu favor, mesmo nos momentos de repouso. Quando o corpo entra em estado de sono profundo, inúmeros processos acontecem: reparo de tecidos, produção de hormônios, equilíbrio de sistemas internos. É nesse período que podemos, de forma inteligente, potencializar a queima de gordura. Certos nutrientes, quando ingeridos antes de dormir, interagem com mecanismos metabólicos para prolongar o gasto calórico por horas. Isso significa que, enquanto você sonha, seu organismo pode estar literalmente usando gordura armazenada como combustível para manter funções vitais. O problema é que, na correria do dia a dia, hábitos alimentares acabam sendo mais práticos do que estratégicos. Muitas pessoas fazem refeições noturnas pesadas, ricas em carboidratos simples e gorduras saturadas, o que sobrecarrega a digestão e reduz a eficiência metabólica durante a noite. O resultado é exatamente o oposto do desejado. O corpo estoca mais gordura em vez de eliminá-la. E, no dia seguinte, a sensação de inchaço e cansaço só aumenta. A boa notícia é que é possível mudar esse cenário sem adotar medidas radicais. Pequenas escolhas, feitas de forma consciente, têm poder de transformar o funcionamento interno. E quando essas escolhas incluem combinações naturais específicas, compostas por ingredientes com ação termogênica, diurética e reguladora de hormônios, os efeitos podem ser notados já nas primeiras semanas. Imagine acordar com a sensação de leveza, perceber roupas mais folgadas e ter energia para enfrentar o dia sem depender de café em excesso. Isso não é apenas consequência de dormir melhor, mas também de acordar com o corpo mais ativo metabolicamente. Esse estado é fruto de uma reação em cadeia iniciada por substâncias naturais que aceleram o metabolismo de forma contínua, inclusive durante sono. Por trás desse processo existe uma lógica simples, porém poderosa. Durante o repouso, o organismo precisa de energia para manter funções básicas: respiração, batimentos cardíacos, reparo celular, equilíbrio térmico. Normalmente, essa energia vem tanto de carboidratos quanto de gordura. Mas, quando certos compostos são ingeridos, eles alteram a prioridade do corpo, incentivando o uso da gordura como principal fonte de combustível. É como se, em vez de gastar primeiro o dinheiro mais fácil, a glicose, ele fosse direto para a reserva de emergência, a gordura acumulada. Essa mudança ocorre graças a propriedades de determinados alimentos ricos em antioxidantes, minerais e compostos bioativos que influenciam os hormônios ligados à queima calórica, como adrenalina, noradrenalina e hormônio do crescimento. Além disso, alguns desses ingredientes ajudam a controlar picos de insulina, o hormônio que, em excesso, favorece armazenamento de gordura. Mas aqui está o ponto mais interessante. Isoladamente, cada um desses ingredientes já apresenta benefícios. Porém, quando combinados de maneira estratégica, o efeito é potencializado a níveis impressionantes. É como juntar pequenas faíscas que, separadas, se apagam rapidamente, mas que, juntas, se transformam numa chama que continua queimando noite adentro. Essa estratégia não é nova no mundo da saúde natural. Povos tradicionais, em diferentes partes do planeta, sempre utilizaram misturas específicas de ervas, raízes e especiarias para melhorar a vitalidade e equilíbrio corporal. O que a ciência moderna está fazendo é apenas confirmar, através de estudos, que muitas dessas práticas realmente funcionam, explicando de forma detalhada os mecanismos por trás dos resultados. Por exemplo, pesquisas recentes mostram que algumas substâncias presentes em ervas aromáticas, chás e temperos podem aumentar o gasto energético em até 15% durante repouso. Pode parecer pouco à primeira vista, mas, acumulado ao longo de semanas e meses, esse aumento representa uma queima calórica significativa.
sem qualquer esforço físico adicional. Outro fator importante é que essa aceleração metabólica durante o sono não apenas ajuda a reduzir gordura, mas também melhora a saúde de forma geral. A queima mais eficiente de energia contribui para o equilíbrio hormonal, reduz risco de resistência à insulina, melhora a circulação e até favorece clareza mental durante o dia. No entanto, para que tudo isso aconteça, é essencial seguir 2 princípios básicos: escolher ingredientes corretos e usá-los na proporção ideal. Excesso ou combinação inadequada pode gerar efeito contrário, causando agitação noturna, desconforto digestivo ou até retenção de líquidos. Por isso, neste vídeo, você vai receber instruções claras e simples para preparar uma combinação natural que acelera o metabolismo de forma segura, eficiente e sustentável. Além disso, vai entender quais erros evitar para não comprometer resultados. Prepare-se para descobrir que, muitas vezes, o que falta para conquistar um corpo mais leve e saudável não é mais esforço, e sim mais inteligência na forma de nutrir o organismo. Vamos explorar juntos cada detalhe dessa estratégia, começando pela revelação do primeiro ingrediente dessa poderosa fórmula natural. Imagine colocar seu corpo para trabalhar a seu favor, mesmo nos momentos de descanso mais profundos. Esse é o poder real de uma combinação natural estratégica. Ingredientes que ativam processos internos para potencializar a queima calórica sem esforço físico ou privação alimentar extrema. O que muitos não percebem é que o metabolismo não é um motor que só funciona enquanto se está ativo. Ele permanece operando dia e noite, e quando ajustado corretamente, pode transformar a forma como seu organismo lida com estoques de gordura. Essa transformação começa ao fornecer nutrientes e compostos bioativos capazes de influenciar hormônios, enzimas e processos celulares diretamente relacionados à conversão de gordura em energia. Alguns desses elementos estimulam termogênese, que é o aumento controlado da temperatura corporal interna, levando a um gasto calórico maior. Outros melhoram a sensibilidade à insulina, permitindo que o corpo utilize glicose de forma mais eficiente, evitando acúmulo de gordura abdominal. O diferencial dessa abordagem está em não exigir esforço consciente durante a noite. Enquanto você sonha, seu corpo entra em fases específicas do sono que favorecem reparo celular e equilíbrio hormonal. Ao inserir na rotina uma combinação inteligente de ervas, especiarias e nutrientes com efeito metabólico, é possível transformar esse período de descanso em uma verdadeira sessão noturna de queima de gordura. Pense, por exemplo, em compostos naturais que ativam a oxidação de lipídios, como catequinas encontradas em certos tipos de chá, ou a capsaicina presente em pimentas selecionadas, capaz de aumentar o gasto energético mesmo em repouso. Somados a ingredientes que acalmam o sistema nervoso e promovem sono profundo, como o magnésio ou a camomila, o resultado é uma sinergia perfeita: corpo relaxado, hormônios regulados e metabolismo ativo. Um metabolismo lento costuma ser um dos maiores vilões para quem luta contra acúmulo de gordura. Ele pode ser consequência de má alimentação, sedentarismo, alterações hormonais ou até de noites mal dormidas. Quando a taxa metabólica basal, quantidade de energia que seu corpo gasta apenas para manter funções vitais, está baixa, a tendência é que qualquer excesso calórico se converta rapidamente em gordura estocada. A boa notícia é que existem caminhos naturais para reverter essa situação sem recorrer a soluções radicais. A primeira etapa envolve restaurar a qualidade do sono, pois noites interrompidas ou insuficientes afetam diretamente a produção de hormônios como leptina e grelina, responsáveis por controlar fome e saciedade. Quando esses hormônios estão desequilibrados, a sensação de fome aumenta, o apetite por doces e carboidratos refinados cresce e o metabolismo desacelera. Por isso, usar ingredientes que induzem relaxamento profundo e, ao mesmo tempo, ativam processos de termogênese suave é uma estratégia dupla que traz resultados surpreendentes. Outro aspecto essencial é a desintoxicação noturna. Durante o sono, o fígado entra em um processo natural de filtragem e limpeza de substâncias indesejadas. Ao incluir ingredientes com propriedades hepatoprotetoras e diuréticas, como dente de leão ou chá de hibisco, é possível potencializar essa etapa, liberando o organismo de sobrecargas que prejudicam o metabolismo. Um corpo menos sobrecarregado trabalha de forma mais eficiente, queima gordura com mais facilidade e responde melhor a qualquer estímulo positivo. Não se trata apenas de queimar gordura enquanto dorme, mas também de acordar com mais energia, menos retenção de líquidos e sensação de leveza. Esse efeito é cumulativo. A cada noite bem aproveitada, o metabolismo ganha força, a disposição aumenta e os resultados se tornam mais visíveis. Além disso, essa abordagem não gera efeito rebote, já que trabalha com equilíbrio natural, sem uso de substâncias agressivas ou restrições severas que desgastam o corpo.
A alimentação diurna também influencia o que acontece durante a noite. Se a última refeição antes de dormir for rica em açúcares e gorduras saturadas, o corpo passará horas focado na digestão lenta e estocagem de calorias. Já se optar por refeições leves, ricas em proteínas magras, fibras e alguns temperos naturais termogênicos, a transição para o metabolismo ativo no sono será muito mais eficiente. É nessa transição que a combinação natural entra como reforço, atuando em harmonia com o ciclo biológico para acelerar a queima calórica noturna. A ciência também oferece suporte para esse método. Estudos mostram que compostos como EGCG, galato de epigalocatequina, presente em chás verdes e brancos, aumentam a taxa de oxidação de gordura mesmo durante períodos de repouso. Outros trabalhos indicam que minerais como o cromo podem ajudar na regulação do açúcar no sangue, evitando picos de insulina e consequentemente prevenindo acúmulo de gordura abdominal. Esses achados reforçam que não é preciso forçar o corpo para obter resultados, basta criar um ambiente interno favorável para que ele trabalhe de forma natural. Além disso, há um componente psicológico importante. Ao perceber mudanças visíveis sem esforço físico extenuante, a motivação aumenta e a adesão ao método se torna mais consistente. A pessoa passa a se sentir no controle do próprio corpo, o que é um fator determinante para manter resultados a longo prazo. O corpo deixa de ser visto como inimigo e passa a ser aliado, reagindo positivamente a estímulos sutis, porém eficazes. Por fim, vale ressaltar que esse processo não substitui hábitos saudáveis como alimentação equilibrada e prática de atividade física, mas sim potencializa seus efeitos. É como se fosse um impulso extra para quem deseja acelerar resultados, sem abrir mão do prazer de viver bem. Quando se aprende a alinhar biologia interna com escolhas conscientes, a queima de gordura se torna uma consequência natural, e não um sacrifício doloroso. Essa combinação natural é mais do que um simples truque, é uma forma de reprogramar o corpo para trabalhar a seu favor, utilizando o próprio sono como aliado no processo de transformação. Ao entender e aplicar esses princípios, é possível transformar cada noite em um passo concreto rumo a um metabolismo mais rápido, um corpo mais definido e uma vida mais saudável. Imagine conseguir resultados significativos sem depender de treinos exaustivos ou dietas restritivas que deixam sensação de frustração. Essa combinação natural trabalha em sinergia com processos internos para transformar como o corpo utiliza energia, direcionando reservas acumuladas para serem convertidas em combustível. O segredo está em criar condições ideais para que o metabolismo continue acelerado durante períodos de descanso, mantendo queima calórica ativa mesmo quando não há esforço físico intenso. Dentro do organismo, o metabolismo não é apenas uma função isolada. Ele é influenciado por hormônios, qualidade do sono, níveis de estresse e tipo de alimentação. Ao inserir alimentos e ervas com propriedades termogênicas, antioxidantes e reguladoras do apetite, é possível promover um ambiente interno onde a queima de gordura se torna um processo contínuo. Isso significa que, enquanto se descansa, o corpo permanece trabalhando para eliminar excesso de peso. Uma das chaves dessa estratégia é escolher ingredientes que favoreçam a termogênese, processo no qual o corpo aumenta ligeiramente a temperatura interna para queimar mais calorias. Ervas como chá verde, gengibre e canela não apenas impulsionam esse efeito, mas também ajudam a regular níveis de açúcar no sangue, evitando picos de fome durante a noite. Quando combinados com elementos calmantes, como camomila ou melissa, o resultado é uma fórmula que atua duplamente. Acelera o metabolismo e melhora a qualidade do sono. Dormir bem é um dos pilares mais negligenciados por quem busca emagrecimento. Durante o sono profundo, hormônios responsáveis pela reparação celular e controle de apetite são liberados. Se o descanso é interrompido ou de má qualidade, o corpo aumenta a produção de cortisol, hormônio do estresse, que favorece o acúmulo de gordura abdominal. Portanto, essa combinação natural não só estimula a queima calórica, como também prepara o organismo para entrar em ciclos de sono mais reparadores. Outro ponto importante é a capacidade de regular o apetite para o dia seguinte. Quem dorme melhor e mantém níveis de glicose estáveis tende a acordar com mais energia e menos vontade de consumir alimentos ultraprocessados logo cedo. Isso cria um efeito dominó positivo, pois um café da manhã equilibrado reforça ainda mais os resultados do processo noturno. A inclusão dessa mistura na rotina é simples e prática. Recomenda-se prepará-la cerca de 30 a 40 minutos antes de dormir, em temperatura morna para facilitar a absorção de compostos ativos. Evitar adoçantes artificiais e dar preferência a mel ou estévia garante que os benefícios não sejam prejudicados por açúcares refinados. Com disciplina, os efeitos podem ser percebidos em poucos dias. Sensação de leveza ao acordar, redução do inchaço abdominal e aumento gradual de disposição ao longo do dia.
Além disso, há um aspecto psicológico que não deve ser ignorado. Sentir que o corpo está trabalhando a favor do objetivo mesmo durante o sono gera motivação extra. Esse fator emocional impulsiona a continuidade do hábito, fazendo com que se mantenha o uso da combinação sem esforço mental excessivo. Essa é uma das razões pelas quais métodos simples, porém eficazes, costumam ter maior taxa de sucesso a longo prazo. Para potencializar os efeitos, é interessante adotar pequenas mudanças complementares. Manter hidratação adequada ao longo do dia, reduzir consumo de alimentos ricos em sódio no jantar para evitar retenção de líquidos, e incluir movimentos leves como caminhada ou alongamentos, que ajudam a melhorar a circulação. Essas ações criam um cenário ainda mais favorável para o metabolismo trabalhar de forma eficiente. Com essa estratégia, a queima de gordura deixa de ser limitada a períodos de exercício físico e passa a acontecer de forma integrada ao ritmo natural do corpo. Assim, cada noite de descanso se torna uma oportunidade para avançar no objetivo de conquistar uma silhueta mais definida, saúde equilibrada e energia renovada. Imagine sentir energia constante durante o dia e, ao mesmo tempo, perceber roupas vestindo melhor sem esforço extremo. Combinando alimentos e hábitos corretos, isso se torna realidade de forma progressiva e duradoura. A grande chave está na constância. Pequenas ações repetidas diariamente criam impacto profundo no organismo. Essa combinação natural não atua apenas acelerando processos metabólicos, mas também otimiza reparos celulares enquanto o corpo descansa. Para ilustrar, pense no caso de Clara, 56 anos, que sofria com metabolismo lento, cansaço matinal e retenção de líquidos. Ao introduzir ingredientes simples na rotina noturna, percebeu mudanças logo nas primeiras semanas. Além de dormir melhor, sentia menos inchaço ao acordar e maior disposição para tarefas diárias. Essa transformação veio sem dietas restritivas ou treinos exaustivos, apenas com o uso estratégico de uma receita caseira antes de dormir e ajustes leves no cardápio. Outro exemplo é Paulo, 63 anos, que buscava perder gordura abdominal acumulada há décadas. Ao aplicar esse método, reduziu medidas na cintura e melhorou exames de saúde. O segredo não esteve apenas na mistura em si, mas na disciplina de manter consumo diário e no cuidado com alimentos ao longo do dia. O metabolismo começou a responder de maneira mais ativa, aproveitando horas de sono para otimizar gasto calórico e equilibrar hormônios relacionados à fome e saciedade. Para aplicar na sua vida, siga uma rotina clara. Escolha ingredientes frescos e de procedência confiável. Qualidade influencia potência nutricional e eficácia. Prepare a mistura no início da noite para que esteja pronta quando for consumir. Isso evita preguiça ou esquecimento. Beba em ambiente calmo e relaxado. Estado mental influencia processos fisiológicos, inclusive digestão e absorção. Evite refeições pesadas após o consumo. Deixe o corpo trabalhar na recuperação e na queima de gordura durante sono. Mantenha constância por pelo menos 21 dias para permitir adaptação e ativação plena do metabolismo. Ao unir disciplina e paciência, resultados surgem de forma gradual, sem efeito sanfona e com benefícios para muito além da estética. Corpo passa a utilizar reservas energéticas de maneira inteligente, fortalecendo também saúde geral. Para potencializar ainda mais, associe consumo dessa combinação a hábitos como caminhar diariamente, beber água em quantidade adequada e reduzir açúcar refinado. Pequenas trocas geram impacto multiplicado quando combinadas com estratégia correta. Muitas pessoas tentam atalhos drásticos, mas o caminho mais seguro e sustentável está em respeitar o ritmo natural do organismo. Ao confiar nesse processo, você não apenas emagrece, mas também constrói base sólida para manter resultados ao longo dos anos. Portanto, se busca uma maneira eficiente e segura de acelerar o metabolismo enquanto dorme, essa receita simples pode ser início de uma nova fase. Comece hoje. Observe mudanças e celebre cada pequena vitória. Atenção! Este conteúdo possui caráter informativo e não substitui orientações médicas. Sempre consulte profissional de saúde antes de iniciar qualquer mudança alimentar. Se esse vídeo trouxe valor, inscreva-se no canal, curta, comente sua experiência e compartilhe com quem deseja melhorar saúde de forma natural. Juntos, podemos espalhar informações que transformam vidas. Quer continuar aprendendo estratégias práticas para a saúde e bem-estar? Assista aos próximos vídeos que preparei com muito cuidado e descubra como transformar sua rotina com métodos simples e eficazes. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.